Ei pessoal, bom, no vídeo de hoje, devido à repercussão que deu no último vídeo que eu coloquei, mostrando, eu plantando algumas suculentas aqui, muitas pessoas estranharam o substrato que eu uso, né, a munha de carvão. Então eu decidi vir aqui hoje mostrar para vocês o substrato, falar sobre as propriedades do carvão, pontos positivos, negativos, mostrar um pouquinho aqui, vou mostrar para vocês a evolução do enraizamento em uma planta minha que nós vamos replantar hoje. E basicamente é isso, tá? Bom, então é o seguinte, já tem muito tempo que eu cultivo suculentas. E logo no início eu assistia muito o YouTube para começar a aprender. E na época, muitas das informações que eu encontrei foi a respeito de usar terra vegetal, misturar com areia de construção, carvão também. Sempre vi falar que era muito bom para suculentas. E então eu usei essa mistura por muito tempo. Eu procuro economizar muito, no sentido que eu já gasto muito comprando as plantas, sabe? Então, no que eu puder economizar, e nesse sentido, no caso do substrato, se eu puder usar um substrato que seja muito bom para elas, que me dê um resultado satisfatório e que seja de baixo custo, para mim é muito melhor. Querendo ou não, esse substrato aqui tinha 3 ingredientes, então sempre faltava um, ou então tinha que esterilizar um para poder usar o outro, enfim. Aquela confusão que às vezes geralmente dá, então muita mistura, nem sempre todos os vasos ficam com a mesma mistura. Aqui eu costumo padronizar todas as plantas, porque com a padronização, porque eu gosto muito de identificação de suculentas, né? Então eu estudo muito a respeito de taxonomia, que é essa parte da botânica que estuda a identificação das plantas e, no caso, as suculentas, no meu caso, tá? A gente sabe que são plantas que, dependendo do substrato, dependendo do cultivo, do vaso, tá? Da quantidade de iluminação, adubação, entre outros fatores, a mesma planta pode atingir proporções diferentes, cores diferentes, formatos diferentes. Então, plantar em algo que seja inerte, né, que todas vão reagir ali, entre aspas, da mesma forma, padronizadas, para que eu não tenha a mesma espécie em vasos diferentes, acreditando ser 2 plantas diferentes, tá? Então eu planto, geralmente às vezes quando eu tô com dúvida, eu planto num vaso separado e o tempo me mostra que são a mesma planta. Não só o tempo, como as flores, características. Com o desenvolvimento do canal, a gente vai abordar isso mais, tá? Esse é o substrato que eu usava antigamente, ó. Terra, carvão e areia de construção lavada. Tudo esterilizado. Nunca tive problemas com nematóides, tá? É só uma questão de esterilizar. Mas eu não gosto desse substrato. Mas aí fica para outro dia para eu falar a respeito de terra vegetal ou areia, por que eu não uso mais, por que eu aboli aqui e agora eu estou só com carvão. Bom, então, para começar, eu não gosto de matéria orgânica, porque a matéria orgânica contém muito nitrogênio, tá? E de toda forma isso... o nitrogênio é bom para suculenta, é ótimo para suculenta, para todo tipo de planta gosta de nitrogênio, né? Ele é um macronutriente, ele é importantíssimo para o desenvolvimento das plantas. Mas ao mesmo tempo que ele é muito importante, no solo, no substrato, ele não beneficia só a suculenta. Ele vai beneficiar vários micro-organismos que vão competir com a sua planta, tá? Ele vai beneficiar fungos, bactérias e até os nematóides. E quando a gente está falando de suculentas crassuláceas, né? Família Crassulaceae, elas têm como é que eu posso dizer? Uma preferência por um pH, tá? E nesse caso do pH das suculentas, das crassuláceas, vai ser algo entre 6 e 6,5, tá? Nesse caso é um pH mais para neutro. A gente tem o pH ali de uma escala de, se eu não me engano, de 0 a 14, né? O 7 tá no meio, que seria o neutro. Ele é o mais ideal para suas plantas. Por que é importante você saber o pH do substrato que você está utilizando? No caso desse tipo de planta aqui, tá? Crassulácea.
Se você usar um pH muito ácido, você vai favorecer fungos. Se você usar um pH muito básico, você vai favorecer as bactérias. Entendeu? Gente, é basicamente entender que muitas dessas plantas, né, as que não são híbridas, são plantas que existem na natureza. No meu caso aqui, eu cultivo plantas que são originárias do México. Sendo assim, elas nascem numa determinada região, então elas sofreram ao longo, né, de anos e anos e anos, adaptações para conseguirem se desenvolver perfeitamente naquele determinado tipo de ambiente, com aquele determinado tipo de solo, a ponto da planta sozinha, né, através de polinizadores, polinizar, soltar a semente conseguir germinar e chegar à vida adulta, ok? Falamos do pH do substrato, sobre o carvão agora, tá? Gente, o carvão por si só, ele tem vários elementos que já beneficiam as plantas, que seriam aí na composição dele, né? Potássio, magnésio, o cobre também. No caso, o potássio é um macronutriente, ele é importantíssimo, né, para o desenvolvimento das plantas. O magnésio, nesse caso também, ele é ótimo para auxiliar no sistema radicular raízes, tá? Suculentas precisam de raízes fortes. E também o cobre, no caso, para ajuda aí na resistência da planta, floração, multiplicação, enfim. Só que o carvão, basicamente, ele é um material que a gente pode dizer que ele é higroscópico. Se eu não estiver enganada na palavra. Mas basicamente isso quer dizer o quê? Que ele é muito poroso. Isso significa que ele retém a água quando você joga. Mas é um reter a água de uma maneira diferente do que a gente está acostumado com outros substratos, que encharcam e ficam úmidos. No caso do carvão, gente, é jogar a água e a água escorrer e acabou. Tá entendendo? Ele vai ficar úmido por um tempo, mas eu tenho que fazer um vídeo explicando isso melhor, porque aí a gente vai estudar o metabolismo das plantas para conseguir entender por que o carvão é bom para elas. Eu vou falar brevemente que no caso das crassuláceas, por que a planta às vezes apodrece? A gente pode fazer uma associação com seres humanos para tentar ficar de uma maneira mais fácil de compreender. Acredito que muitos de vocês, ou a maioria de vocês, já ouviu falar a respeito de... A gente está falando de trombose, tá? Só para fazer um paralelo aí, para vocês conseguirem assimilar melhor o que eu estou falando. As crassuláceas, elas respiram, elas transpiram pelas raízes, tá? Quando alguém fala para você assim, o substrato tem que ser drenável, porque não pode ficar úmido por muito tempo, né? Porque a planta não gosta de água. Gente, mentira, né? Que ser vivo que não gosta de água, me explica? Nenhum. Todos nós precisamos de água para sobreviver. Elas amam água. A questão é a junção da água com o substrato, dependendo da situação, aquilo ali vai... Como é que eu posso explicar? Vai envolver a raiz da sua planta, que respira pela raiz, e vai sufocar. Quando houver esse sufocamento, é como acontece nos seres humanos quando entope uma veia, para de circular oxigênio, vai parar de circular oxigênio nas raízes da planta e vai começar a acontecer uma espécie de uma trombose, que a gente costuma chamar também de apodrecimento. Apodrecimento pode acontecer por vários fatores, tá? Nesse caso aqui, eu estou falando do fator asfixia das raízes pelo substrato. Gente, é impossível você asfixiar uma planta num substrato que tenha essa granulometria aqui, ó. Você consegue compreender? Que é impossível que ele envolva as raízes a ponto de sufocá-las e matar a planta com uma espécie de trombose? Bom, entendida essa parte da respiração, vocês já conseguem compreender que zero problemas nesse caso, né? Sendo assim, continuando a falar das propriedades do carvão, né? Muito poroso, e essa porosidade não só tão somente absorve
a umidade que você vai jogar, né? A água vai escorrer todinha, mas ele vai ficar úmido e a sua planta vai retirar a água que ela necessita dessa umidade que vai ficar aqui. E por ser poroso, à medida que a gente for fazendo adubação, fertilização, enfim, esses macro e micronutrientes são absorvidos pela porosidade do carvão. Sendo assim, a sua planta consegue aproveitar aquele nutriente que você colocou durante muito mais tempo. Você consegue compreender? Por isso, quando a gente usa carvão, não é nem aconselhável você ficar usando adubação o tempo todo, porque você pode até causar uma overdose na sua planta, dependendo do tanto que você conseguir fazer com que esse carvão absorva de nutriente, né? Toda vez que você joga, ele absorve, não vai embora com as regas. É um processo muito lento. Bom, ele é um grande condutor de oxigênio. E quando a gente está dizendo, a gente está falando a respeito de falta de oxigenação nas raízes, né? A gente está usando algo que é condutor de oxigênio. Não obstante, além de ter todas essas propriedades que combinam com o tipo de planta que a gente está cultivando, a gente ainda pode dizer que o carvão ele é um fungicida natural, tá? Não só por conter o cobre aí também entre uma das suas uma das composições do material, porque a gente sabe que o cobre ele auxilia a sua planta a combater infecção por fungo, tá? Quando você tá com uma planta que tá dando fungo, você pode usar o sulfato de cobre, que ele vai entrar na sua planta, vai absorver e ela vai se tornar mais resistente, tá? Muitas vezes não é o suficiente, mas é uma suplementação, como se fosse uma suplementação que a gente toma, seres humanos, com vitamina, para você ter uma saúde mais forte, ok? E antes disso, eu já queria pedir para você aí já deixar o seu like, tá? No vídeo e não esquecer, gente, de se inscrever aí no canal do YouTube, para vocês não perderem as notificações dos vídeos, tá? Ativar o sininho é muito importante. Sendo assim, pessoal, eu quero mostrar para vocês essa planta aqui, que é o seguinte, essa é uma Paquivéria Jocelyn Joyce, e o substrato dela é igual de todas as outras, mas a gente sabe que as plantas não são todas iguais, né? Algumas vão ter aí necessidades especiais. No caso dessa planta, ela é uma planta variegata, tá? Então, eu não sei se esse é o motivo ou qual outro motivo genético ela tem, mas no caso ela no carvão aqui em casa, começou a dar essas bolinhas aqui, ó, na folha, tá? Que eu particularmente não tô gostando de ver. A planta tá super saudável, isso não é fungo, isso não é bactéria, tá? Isso daqui é o quê? Muito provavelmente reflexo de umidade. Ela tá me dizendo que o vaso tá ficando úmido tempo demais para ela. Para as outras tá ótimo, mas para essa daqui, ela tá me avisando aqui que podia ser menos. Então, detesto fazer isso. Depois que eu planto a planta, para mim acabou. Eu vou mexer nela daí 1 ano depois para trocar vaso, enfim, substrato. Mas nesse caso aqui, como eu tô precisando mostrar a vocês como é que uma planta se desenvolve no carvão, e nesse caso aqui eu já tinha que fazer isso porque ela tá me pedindo. Então nós vamos tirar as pedras. Eu não vou fazer exatamente do jeitinho que eu faço, porque vai levar tempo. Eu sei que vocês não têm paciência. Mas, só tirando minhas pedrinhas aqui, pessoal. Tá? Ó, quero mostrar a vocês. Eu não sei se eu vou conseguir puxar o torrão inteiro, mas tá aí, ó. Ah, suculenta pega, gente. Pega, tá? Ela pegou aqui um pouco da brita que eu uso na drenagem, mas tá aí, ó. Raízes perfeitas, raízes saudáveis, tá? Ó. Ah, o que que são esses pontinhos aqui, gente? Isso aqui provavelmente é porque eu usei um carvão que tava com sujinho de areia, enfim. Mas
Ó, cheiro maravilhoso. E agora eu tô aqui, né, desfazendo pra vocês verem por dentro, ó. A planta enraiza perfeitamente. Ela toma todo o vaso, tá? Todas elas, independente. Esse vaso aqui, ele foi regado... Deixa eu tentar me lembrar a data. Na terça-feira. Hoje é sábado. Mas, o que acontece? Esses dias o sol não tem dado muitas caras por aqui. Ele tem se escondido um pouco. E isso vai influenciar na secagem, tá? Ele tá seco, mas mesmo seco eu ainda sinto ele umidificado. Isso é ótimo para as plantas, porque elas vão conseguir se manter hidratadas, elas nunca vão afogar nesse tipo de substrato, tá? Ó, raízes perfeitas, muitas raízes. E se eu não me engano, eu plantei essa Paquivéria nesse substrato tem de 3 a 4 meses, tá? Tá, tirei aqui tudo, olha pra você ver. É o mesmo que eu uso, é a mesma granulometria que eu uso em todos os vasos, mas ela tá reclamando. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou separar os maiores aqui para reutilizar, vou misturar com esse outro aqui que eu peguei um pouquinho maior, porque qual que é a diferença, gente? Qual que é a lógica, tá? Eu tô aqui com 3 tipos de granulometria diferente para carvão, certo? A lógica é, quanto mais pedaços maiores, mais drenável. Quanto mais menores, mais retenção de umidade, tá? Então, vamos lá. Eu vou plantar aqui, eu vou só arrumar essa bagunça. Bom, bagunça organizada, nós vamos montar esse vaso aqui de novo, tá? Ele tinha isso aqui de drenagem. Eu tô tentando colocar pedras maiores dessa vez. E eu vou botar um pouquinho a mais de drenagem, tá? Eu já percebi que o negócio dela não é umidade. Vamos lá. E vou começar a depositar os pedaços maiores de carvão aqui dentro. Encaixando eles de uma forma que ela vai enraizar perfeitamente aqui. Mas ela vai me agradecer o fato de estar numa condição melhor de umidade, porque é nítido aí que a planta tá me mostrando que ela tá sofrendo, né, gente? Não sofrendo, mas isso não é normal, tá? Essas pintinhas, isso é excesso de umidade. A planta vai transpirar, como tem muita umidade, ela não consegue fazer a transpiração em tempo hábil. Essas plantas, elas têm pequenas aberturas nas folhas que a gente chama de estômatos, e é como se ele entupisse, tá? Desce um probleminha ali, como se fosse uma espinha, tá? Você não... Quando você, vamos supor aí, fazer uma analogia, você come muito chocolate e depois você acorda com muitas espinhas pelo corpo, pelo rosto, porque algo ali foi demais para o seu corpo e o seu corpo tá tentando colocar para fora, certo? Plantas são seres vivos, tá, gente? São como nós. Então, a partir do momento que você consegue compreender isso e fazer o diagnóstico do que sua planta tá te dizendo, você não vai ter problemas no cultivo. Ó, eu tô usando lascas bem grandes, encaixei elas aqui bonitinhas. Talvez eu tenha que arrancar um pouco dessas raízes mais secundárias, mais finas. Eu acho que eu só vou desembaraçar e vou deixar ela bem aberta, assim. Vou tentar distribuir aqui de uma forma mais bacana pra ela. Mas não sei se eu afundo mesmo um pouco. Pra tirar uma ou outra aqui, só pra depois tentar afundar mais. Isso. Uma pedrinha aqui, outra ali, e aí a gente vai completando o vaso dela, que vai ficar um vaso super leve, né? Por isso é um dos motivos que eu uso uma brita, tá? Principalmente porque eu cultivo Paquivéria,
Então, eles crescem, ficam muito pesados e muitas vezes o caule não consegue sustentar a planta. Por causa disso elas tombam. E aí, nesse caso, né? Não sei, gente, tô plantando, nem sei se tá aparecendo, tá? Então, nesse caso, pra mim, o vaso pesado é benefício. Porque a minha planta vai conseguir crescer sem eu precisar mexer nela depois, quando tombar, tá? Ó, mais ou menos ela tá aí já. Deixa eu ver se tá aparecendo. Isso. Soltinha, soltinha da Silva. E essas que eu separei, que já estavam no substrato dela, que são grandes ainda, né? Tamanho grande, mas nesse caso vão ser as menores aqui, em relação às que eu já tô usando. E depois que eu fizer tudo isso, enchi os buracos, eu vou vir da mesma forma, com a pedrinha, e vou preencher, tá? Ficou um buraquinho ou outro, que eu não resisto, que eu não quero que minhas pedras entrem nessas vagas, então eu vou usar tão pouquinho, gente, mas tão pouquinho, tá? Que isso daqui não vai interferir na drenagem do meu vaso. Só vai impedir minhas pedras de começarem a cair num buraco sem fundo aqui, porque esse vaso aqui é praticamente um buraco sem fundo. Lá embaixo tem muita área oca entre as lascas de carvão, né? Principalmente no fundo. Então, tá aí minha bonitinha. Eu espero, né, agora, quando ela começar a soltar novas folhas, é que eu vou ver se o problema vai persistir ou não. Persistindo, né, quem sabe outro dia aí eu dou um jeito nela. Mas 2 tentativas já é o suficiente, né, gente? A planta tá saudável. Eu não vou ficar encrencando muito com bolhazinhas, não. Ela que lute. Bom pra ela seria se eu não usasse, tá? A pedrinha. Se eu não usasse a pedrinha, ia secar mais rápido ainda do que já seca. E porque a pedra, como eu falei, ela, de certa forma, ela protege, né? O substrato do sol, da luminosidade. O sol aquece e o carvão seca. Se ela dificulta isso, ela vai manter ele hidratado por mais tempo. Consequentemente, sua planta também. Eu planto assim, gente, já tive alguns problemas que eu tive que me afastar. Já fiquei 5 meses, tá? Sem entrar na estufa, sem jogar água. Eu nunca perdi planta morta. Por desidratação, enfim. Tá aí, tá? Jocelyn plantada. E eu espero que a partir de agora, essas manchas por excesso de umidade não sejam recorrentes, elas não voltem a acontecer. Vou levar uns meses aí pra eu ver como que essa planta vai se adaptar aí nesse caso, né? E ó, mexer com carvão é isso, a gente fica imunda, mas imunda mesmo. Deixa eu tentar me limpar um pouco. Voltando mais limpa, mas nem tanto. Só para finalizar o vídeo, eu queria falar para vocês a respeito do pó do carvão, tá? Porque essa separação aqui, gente, quem faz sou eu, tá? Eu compro o saco de carvão, ele vem misturado grânulos maiores com grânulos menores, com pó. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não utilizo o pó, tá? O pó é ótimo para plantas, não para esse caso que a gente tá falando das suculentas. Mas para você que tem aí folhagens, etc., usa outros tipos de substrato. Em outras plantas você pode adicionar um pouco do carvão no seu substrato, porque você vai ter aqueles mesmos benefícios que eu falei, né? No caso de tornar o substrato com mais nutrientes, né? E, enfim, a função também fungicida, entre outros benefícios que eu falei aí pra vocês. Aí você pode utilizar. No caso das suculentas, eu não recomendo. Não precisa ser ele lavado também. Você vê que toda vez que eu pego, eu sujo a minha mão, mas não tem pó aqui, tá?
À medida que esse vaso ficar velho, que for regando, no dia que eu for replantar, ele vai sair da forma que o outro saiu, sem pó. Ok? O vídeo de hoje é sobre isso. Se você ficou com alguma dúvida aí no meio do caminho, deixa aqui nos comentários pra mim, que eu volto pra responder a respeito do carvão. Eu espero que tudo tenha conseguido ficar claro aí, tá? Não esquece de curtir esse vídeo, deixar o seu like, seu comentário pra conseguir melhorar mais a qualidade dos vídeos, tá, gente? Críticas construtivas são bem-vindas. E é isso. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.